Eu não sabia o que me aguardava. Aquele primeiro dia de trabalho parecia um sonho, até o momento em que ouvi os gritos pela primeira vez. A tensão começa logo de início, gerando uma curiosidade que prende o espectador. Algo aparentemente comum, como o primeiro dia de trabalho, é transformado em um prenúncio de algo sinistro, deixando no ar a sensação de que algo está errado. O cenário é um escritório grande e moderno, onde a protagonista, Ana, começa seu primeiro dia de trabalho em uma empresa de renome. Tudo parecia perfeito, as luzes brilhando, as pessoas sorrindo e o ambiente organizado. Mas há algo de peculiar, o silêncio perturbador. Ninguém fala muito entre si, e os sorrisos parecem forçados. A recepção é fria, e o relógio na parede parece sempre mostrar a mesma hora. Ao ser apresentada ao seu novo chefe, ela percebe um olhar estranho, como se estivesse sendo observada mais de perto do que o normal. Algo em todo aquele lugar não parece certo, mas ela segue em frente, achando que é apenas a ansiedade do primeiro dia. À medida que o dia passa, as coisas começam a se tornar mais desconfortáveis. Ana percebe que há poucas pessoas no prédio, embora o local pareça imenso. O silêncio é opressor, e ela começa a ouvir sons estranhos, passos apressados, sussurros que parecem vir de lugar nenhum e um estremecer na janela, como se algo tivesse tocado o vidro, mas ao olhar, não há nada. Ela tenta se concentrar no trabalho, mas a sensação de ser observada se intensifica. Ao sair para o intervalo, ela encontra um segurança estranho, com um olhar vazio, que menciona, de maneira enigmática, cuidado com as escadas do fim do corredor. No fim da tarde, Ana recebe uma mensagem no celular: volte para casa agora, antes que seja tarde demais. Ela fica desconcertada, sem saber quem poderia ter enviado aquilo. O horário de fechamento se aproxima, mas o comportamento de seus colegas se torna ainda mais estranho. Eles estão paralisados, em um transe, como se estivessem esperando algo. Quando Ana vai ao banheiro, encontra um espelho quebrado, com marcas de dedos sangrentos. A sensação de terror cresce ao perceber que os outros estão começando a olhar para ela de maneira estranha, quase predatória. O som de gritos distantes começa a ecoar pelos corredores, mas ninguém parece se importar. Quando ela decide sair para investigar, chega até as escadas do fim do corredor, exatamente como o segurança tinha alertado. Ela começa a descer, quando, de repente, uma figura encapuzada aparece à sua frente, com um sorriso torto e sinistro. Ana tenta correr, mas as portas de saída começam a se fechar sozinhas, trancando-a no prédio. Ana consegue, finalmente, se libertar, saindo pela janela do último andar, com a ajuda de uma corda improvisada. Ela está quase no chão quando ouve o som do elevador subindo. Não havia mais ninguém no prédio, mas o elevador continua subindo até o topo, como se alguém estivesse lá dentro, esperando. Ao sair para a rua, Ana percebe que todos os prédios ao seu redor têm o mesmo número, e ao olhar novamente para o escritório, vê seu próprio reflexo nas janelas, mas com um sorriso perturbador, idêntico ao da figura encapuzada. Ela percebe, com horror, que nunca conseguiu sair do prédio. O primeiro dia de trabalho foi, na verdade, o começo de um pesadelo sem fim. Você já se sentiu preso em algo, sem saber como sair? E se o seu primeiro dia de trabalho fosse o último? Comente abaixo se você já teve uma experiência estranha em seu trabalho e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma história assustadora como essa. E lembre-se, o que você acha que é o fim, pode ser apenas o começo. Tem gente que corre para se livrar do estresse. Mas e quando o estresse começa a correr atrás de você? Natália era do tipo que não abria mão de seus rituais. E correr à noite era um deles. Trabalhava durante o dia como revisora de textos numa editora, e sua mente vivia sobrecarregada de palavras, prazos e pressão. Quando a noite caía, ela calçava os tênis, colocava sua faixa de cabelo, ajustava o relógio esportivo e desaparecia pelas ruas do bairro onde morava, na periferia de São Paulo. A cidade viva e caótica parecia dormir sob o manto escuro da madrugada, e isso dava a ela uma falsa sensação de tranquilidade. O trajeto era sempre o mesmo, uma sequência de ruas calmas, uma praça arborizada e um trecho final por uma rua ladeada por muros altos e poucas casas. Ela já conhecia cada poste,
cada árvore torta e cada buraco na calçada. Era o único momento do dia em que sentia que tinha algum controle. Mas naquela noite, algo estava diferente. O ar estava parado demais, e mesmo os cães que sempre latiam à sua passagem estavam silenciosos. Natália apertou o ritmo, como se estivesse tentando escapar de algo que ainda nem tinha acontecido. Ao chegar na praça, ela percebeu que a iluminação estava oscilando. Os postes de luz tremeluziam, piscando em intervalos desconexos, como se estivessem tentando enviar uma mensagem. O chão da praça estava coberto por uma neblina rasteira, incomum para aquela região. Mesmo assim, ela continuou correndo. Foi quando sentiu, pela primeira vez, a presença. Era uma sensação gelada na nuca, um arrepio que percorreu a espinha e fez seus pelos se eriçarem. Ela parou, respirando fundo, tentando convencer a si mesma de que era apenas paranoia. Olhou para trás. Ninguém. Mas ao virar-se novamente para continuar, ouviu o primeiro som, passos. Passos leves, rápidos, exatamente no mesmo ritmo dos seus. Parou. E os passos pararam também. Tentou rir da situação, mas sua voz saiu fraca. Ligou a lanterna do celular e iluminou o caminho à frente. Nada. Mas quando virou para trás mais uma vez, jurava ter visto uma sombra atravessar a esquina, rápido demais para ser uma pessoa comum. O medo se instalou. Ela decidiu encurtar o percurso e pegar um atalho por um beco que evitava normalmente. Mas nessa noite, parecia a melhor escolha. Ela não sabia que estava entrando numa armadilha. O beco era estreito, cercado por muros altos e lixo acumulado. A luz da rua não chegava até ali. Ela começou a correr mais rápido, quase tropeçando nos próprios passos. Foi quando escutou novamente os mesmos passos, só que agora, mais próximos. Olhou para o lado e viu, por uma fração de segundo, algo se movendo junto com ela. Um vulto espelhando seus movimentos. E então, uma risada. Baixa, abafada, como se viesse de dentro da própria parede. Ela parou. A respiração ofegante. O suor escorrendo frio. E então viu. No reflexo do vidro de uma janela quebrada ao lado, havia algo atrás dela. Algo que não estava ali quando ela se virou. Alto, esguio, com o rosto coberto por uma pele cinza e fina como papel queimado. Os olhos eram 2 buracos pretos, e a boca, uma abertura larga, como se tivesse sido rasgada com uma faca. Aquilo estendeu o braço, e por um segundo, Natália não conseguiu se mover. O medo era paralisante. Mas quando aquele braço tocou sua sombra no chão, ela sentiu uma dor lancinante na espinha, como se estivesse sendo arrancada de dentro de si. Gritou. Um grito que ninguém ouviu. Na manhã seguinte, um morador encontrou Natália caída na calçada, nos fundos de uma loja abandonada. Estava viva, mas inconsciente. Foi levada ao hospital, onde passou 3 dias em coma. Quando acordou, não se lembrava de nada. Pelo menos foi isso que disse aos médicos. Mas a verdade é que ela lembrava sim. Lembrava dos olhos vazios, da boca aberta e do toque gelado que atravessou sua alma. Lembrava do momento em que correu, e a coisa correu com ela. Lembrava que, durante o tempo em que esteve desacordada, sonhava com uma estrada sem fim, correndo sozinha, e sempre que olhava para trás, via uma figura idêntica a ela, mas sorrindo de maneira antinatural. Desde então, Natália se recusa a sair de casa à noite. Tapou todas as janelas, tirou os espelhos das paredes e vive cercada por luzes que nunca apaga. Já tentou explicar a sensação de estar sendo observada o tempo todo, mas ninguém acredita. Ela não corre mais. Mal consegue caminhar pelos próprios cômodos sem sentir que algo segue seus passos. Algo que só ela vê. A última postagem no perfil de Natália antes de desaparecer foi uma foto do par de tênis que ela usava em suas corridas. Na legenda, apenas uma frase: "Se um dia eu parar, é porque algo me alcançou." Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ela. A polícia não encontrou sinais de arrombamento, luta ou fuga. A única coisa fora do lugar foi um reflexo estranho captado por uma câmera de segurança da rua, onde 2 silhuetas pareciam caminhar lado a lado, mas apenas uma delas tocava o chão. Você pode até achar que isso é só uma lenda urbana, mas da próxima vez que resolver correr sozinho à noite, pare e escute.
Se os seus passos não forem os únicos, então corra. Mas corra sabendo que talvez o que está atrás de você não quer ultrapassá-lo. Quer se tornar você. Se essa história te arrepiou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E nunca se esqueça, existem coisas que correm mais rápido que o medo. No meu primeiro dia de trabalho, me disseram que o turno da noite era tranquilo, mas esqueceram de mencionar os gritos que vinham do porão. E que, uma vez lá dentro, nem todos voltavam. Quando consegui o emprego como vigia noturno em um hospital psiquiátrico desativado, achei que seria fácil. O local estava em processo de reforma para virar um centro cultural, e meu trabalho era apenas garantir que ninguém invadisse durante a madrugada. O hospital ficava numa região afastada da cidade, isolado por uma cerca enferrujada e cercado de árvores antigas que bloqueavam a luz da lua. Ao chegar, fui recebido por um homem chamado Dário, um senhor grisalho, magro, com olhos fundos e voz baixa. Ele me entregou as chaves do portão e disse apenas uma frase antes de partir: não desça para o porão. Se ouvir barulhos, ignore. Você não quer saber o que acontece ali embaixo. Pensei que era uma brincadeira para assustar o novato, mas, mesmo assim, ri nervoso e apenas assenti. Estava animado, o pagamento era ótimo e não parecia haver qualquer perigo real. Mas algo naquele olhar de Dário me incomodava. Era como se ele estivesse aliviado por não precisar voltar ali. As primeiras horas foram monótonas. Eu circulava com a lanterna pelos corredores cobertos de poeira e marcas do tempo. As salas ainda tinham camas antigas, fichas médicas espalhadas pelo chão e equipamentos enferrujados. Tudo ali exalava abandono e decadência. Próximo das 2 da manhã, ouvi o primeiro som. Era como um sussurro, fraco e distante, vindo do térreo. Achei que pudesse ser o vento, já que algumas janelas estavam mal fechadas. Ignorei e continuei a ronda, mas meia hora depois, ouvi de novo. Um som mais claro, como o choro abafado de uma mulher. Desci até o térreo, segurei firme a lanterna e vasculhei cada sala. Nada. Apenas sombras se movendo conforme a luz oscilava nas paredes. Voltei para a recepção e tentei me distrair com o celular. Foi então que ouvi o barulho mais forte da noite, uma batida seca vinda do porão. Lembrei imediatamente do aviso de Dário. Fiquei parado por alguns minutos, o coração acelerado. Talvez fosse apenas um animal, um gato ou algum cano antigo. Mas então a batida se repetiu. 3 vezes. Pausas exatas entre elas. Como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Contra o bom senso, decidi descer. A porta do porão era de madeira grossa e tinha uma trava antiga. Estava trancada, mas ao me aproximar, ela se abriu sozinha. Um rangido agudo ecoou pelo corredor, e um cheiro de mofo invadiu o ambiente. Liguei a lanterna, respirei fundo e comecei a descer os degraus de concreto. O porão era imenso, muito maior do que eu imaginava. As paredes eram de pedra, e havia corredores que pareciam não ter fim. Em alguns pontos, haviam portas de aço, fechadas com correntes, como se tentassem manter algo lá dentro. Caminhei devagar, cada passo fazendo ecoar o som das minhas botas. A certa altura, percebi pegadas no chão empoeirado. Pegadas humanas. Descalças. E estavam úmidas, como se alguém tivesse saído dali há pouco tempo. Comecei a ouvir sussurros ao meu redor, mas quando virava a lanterna, não via nada. Foi então que notei uma sala com a porta entreaberta. Dentro dela, havia uma cama com correias, como aquelas usadas para conter pacientes agitados. Sobre a cama, uma figura sentada de costas para mim. Era uma mulher. Seus cabelos eram longos, cobriam o rosto, e ela balançava o corpo para frente e para trás, em silêncio. Senti um gelo na espinha, mas tentei falar com ela. Ei, moça, tá tudo bem? Ela parou de se mover. Lentamente, virou o rosto para mim. Mas o que vi não era humano. Seus olhos eram negros, sem brilho. A pele, pálida como papel. E o sorriso era largo demais para qualquer boca normal. Antes que eu pudesse correr, ela gritou. Um grito tão alto,
tão agudo que meus ouvidos começaram a sangrar. A lanterna apagou, e eu fui tomado por uma escuridão absoluta. Quando acordei, estava no chão do porão, com a lanterna ao meu lado, agora funcionando. A mulher havia sumido. Corri, desesperado, até a escada e subi sem olhar para trás. Mas ao chegar à recepção, percebi que algo havia mudado. O relógio marcava 6 horas da manhã. O turno havia acabado, mas tudo estava exatamente igual. Não havia sinal de amanhecer pela janela. Nenhum som de passarinho. Nada. Como se o tempo ali tivesse parado. Peguei meu celular, mas não havia sinal. Ao sair do prédio, percebi que a estrada havia desaparecido. No lugar dela, apenas floresta. Ao olhar para o prédio, ele não era mais o mesmo hospital abandonado de antes. Agora parecia novo, como se ainda estivesse em pleno funcionamento. Na porta, vi Dário. Mas ele não parecia surpreso em me ver. Apenas disse: "Você desceu, né? Agora não tem mais volta." Tentei gritar, correr, fugir. Mas meu corpo não obedecia. Algo me puxava de volta. Para dentro. Para o porão. E ali fiquei. Agora sou eu quem sussurra nas madrugadas, esperando o próximo vigia ignorar o aviso. E quando ele descer, vou estar lá, esperando. Você já trabalhou em algum lugar onde sentia que algo não estava certo? Já ignorou um aviso e se arrependeu depois? Escreve aqui nos comentários, porque sua história pode virar o próximo roteiro do canal. Se gostou, se inscreva, curta e compartilhe com quem tem coragem de trabalhar à noite. E lembre-se, às vezes, obedecer um aviso pode ser a única coisa que te separa da morte. No meu primeiro dia como faxineiro de um necrotério, achei que o maior desafio seria o cheiro. Mas o que me atormenta até hoje não foi o odor dos mortos, e sim, um deles, que sussurrou meu nome. O emprego caiu do céu. Eu precisava urgentemente de dinheiro, e a vaga era perfeita. Turno noturno, salário acima da média e zero interação com pessoas. O hospital era antigo, fundado no início do século passado, e o necrotério ficava isolado no subsolo. A chefe do setor me entregou as chaves, deu algumas instruções básicas e foi clara em uma coisa: limpe tudo, mas não entre na câmara 6. Ela está desativada há anos. Assenti sem fazer perguntas. Era meu primeiro dia, e não queria parecer curioso demais. Durante o treinamento, os corredores do subsolo me causaram um desconforto que não soube explicar. O ar era pesado, e as luzes pareciam mais fracas ali. Senti como se estivesse sendo observado a cada passo, mas tentei racionalizar. Talvez fosse só o nervosismo de um ambiente novo e tão incomum. Na primeira noite, tudo parecia sob controle. Usei luvas, máscara e comecei o trabalho. O necrotério era dividido em 2 salas principais, a de preparação dos corpos e a das câmaras frigoríficas. As luzes fluorescentes tremeluziam, fazendo sombras se moverem nas paredes. Não havia janelas, e o único som era o zumbido baixo dos refrigeradores. Conforme a madrugada avançava, comecei a ouvir o que parecia ser um leve arrastar de pés no corredor. Olhei pelas câmeras. Nada. Pensei que fosse o barulho do sistema de refrigeração. Mais tarde, escutei um som mais claro, alguém dizendo meu nome, baixinho, como se estivesse a poucos centímetros do meu ouvido. Travei. O nome foi repetido, vindo da direção da câmara 6. A que deveria estar trancada. Minha curiosidade, misturada com o medo irracional, me fez caminhar até lá. A porta estava trancada com cadeado. Ou, pelo menos, estava antes. Porque naquele instante, ela balançava suavemente, como se alguém tivesse acabado de passar por ela. Havia marcas de dedos sangrentos na maçaneta. Recuei, sem coragem de abrir. Voltei para a sala principal, tentando me convencer de que aquilo era fruto do cansaço. Sentei numa das cadeiras, respirei fundo e fechei os olhos por alguns segundos. Quando os abri, todas as câmaras estavam abertas. E vazias. Me levantei num pulo. Comecei a chamar por ajuda no rádio, mas só escutava estática. A energia oscilou e as luzes piscaram com mais força.
No reflexo de uma das portas metálicas, vi algo passar por trás de mim. Me virei rapidamente. Era uma figura magra, alta, com o rosto coberto por um pano ensanguentado. Ela andava de forma irregular, como se os ossos estivessem quebrados. Corri pelo corredor, tropeçando nas poças que pareciam sangue fresco. A porta de saída estava trancada. Não com chave, mas com correntes que não estavam lá antes. Fui para a sala de monitoramento, tentando ver pelas câmeras o que estava acontecendo. E ali estava ela, parada na frente da câmara 6, me encarando diretamente pela lente. A imagem distorcida da câmera tremia, mas seu rosto, aquele pano já não cobria mais nada. E onde deveriam estar os olhos, havia apenas buracos fundos e escuros. Ela sorriu. Um sorriso longo e antinatural. Foi quando todas as telas se apagaram. Uma risada fina preencheu a sala, vindo de todos os lados. Do teto, das paredes, do chão. Eu gritei, bati nas portas, tentei arrombar qualquer saída. E então, ela apareceu atrás de mim. Não andando, flutuando. Seus pés não tocavam o chão. Ela estendeu a mão e tocou meu ombro. Tudo ao redor escureceu, e senti como se minha alma estivesse sendo puxada para fora do corpo. Acordei horas depois, jogado dentro da câmara 6. Estava gelada, mas vazia. A porta havia sido trancada por fora. Gritei, bati, esperneei, até que ouvi passos do lado de fora. Uma voz masculina disse: acordou. Isso é bom. Vai se acostumar. Todos nós nos acostumamos. Era Damião, o antigo faxineiro. O mesmo que, segundo rumores do hospital, tinha desaparecido anos atrás durante seu turno. A porta nunca foi aberta. Até hoje, não sei como consegui sair. Só lembro de acordar dias depois em um hospital psiquiátrico, diagnosticado com surto psicótico. Ninguém acreditou na minha história. Disseram que eu quebrei as câmaras, que tentei me machucar e que o trauma me fez alucinar. Mas eu sei o que vi. Sei que ela ainda está lá. E todas as noites, escuto sua voz nos meus sonhos, chamando meu nome, como naquela primeira noite. Você teria coragem de trabalhar sozinho no necrotério durante a madrugada? Já sentiu que alguém te observava quando não havia ninguém por perto? Se algo parecido já aconteceu com você, conta nos comentários. Quem sabe sua história não aparece aqui no canal. Se curtiu essa história, já deixa o like, se inscreve e ativa o sino. E lembra, alguns lugares não estão apenas abandonados, estão guardando algo. Algo que quer ser libertado. No meu primeiro dia de trabalho como motorista de aplicativo, o passageiro me pediu um favor simples. Pode me esperar enquanto eu pego uma encomenda. Só que ele nunca voltou. E o que ficou no banco de trás nunca deveria ter saído de onde estava. Fazia meses que eu estava desempregado. Quando finalmente consegui alugar um carro para rodar como motorista de aplicativo, senti que minha sorte estava começando a mudar. Era uma madrugada chuvosa, de quinta-feira, e eu aceitei minha primeira corrida. Um homem de terno, todo encharcado, me esperava numa rua deserta. Não disse uma palavra ao entrar, apenas me entregou um papel com o endereço escrito à mão e sussurrou: me deixe ali. Espere por mim. Não demoro. Achei estranho, mas segui. O local era afastado, uma espécie de galpão abandonado no limite da cidade, rodeado por mata fechada. Assim que parei, ele saiu correndo e desapareceu na escuridão. Fiquei ali, esperando, olhando para os retrovisores, tentando manter a calma. Os minutos viraram horas. E o que antes parecia apenas uma noite chuvosa, logo virou um pesadelo que me persegue até hoje. Depois de 30 minutos sem sinal do passageiro, comecei a ficar inquieto. Mandei mensagens pelo aplicativo, liguei para o número registrado na conta, mas nada. Foi quando percebi algo no banco de trás, uma caixa preta, com símbolos estranhos gravados na superfície. Ela não estava ali quando começamos a corrida. Toquei na tampa e senti um arrepio percorrer meu corpo. Estava gelada, como se tivesse sido retirada de um freezer. Resolvi não mexer.
mas algo dentro dela se mexeu. Foi um movimento súbito, como o de um animal tentando escapar. Recuei para frente e liguei o motor. Eu queria sair dali. Mas, por algum motivo, o carro não ligava mais. Todas as luzes do painel piscavam em sequência, como se estivessem sendo controladas remotamente. Do lado de fora, a chuva se intensificou. A neblina cobria os vidros, e não dava para enxergar absolutamente nada. Liguei o limpador, mas ele só fez um ruído agudo, como um grito abafado. E então, a caixa abriu. Sozinha. Um estalo seco ecoou no interior do veículo, e eu me virei lentamente. Lá dentro, não havia nada. Nada visível. Mas eu sentia uma presença. Como se algo estivesse sentado ali, me encarando. O espelho retrovisor começou a embaçar, formando palavras com o vapor. Letras que se desenhavam sozinhas, como se uma mão invisível estivesse escrevendo: "Você foi escolhido." Senti o ar rarefeito. Tentei sair do carro, mas a porta não abria. Olhei novamente para o espelho, e agora não era só uma frase, era um rosto. Um rosto desfigurado, com a pele costurada, olhando diretamente nos meus olhos. Um segundo depois, ouvi batidas no teto do carro. 3 pancadas fortes. Como se algo tivesse caído ali em cima. O teto afundou. A lataria gemeu. Comecei a gritar, desesperado, chutando as portas, buzinando. Nenhuma resposta. O rádio ligou sozinho e começou a tocar uma gravação bizarra. Era a voz do passageiro, repetindo meu nome sem parar, em um tom quase hipnótico. Cada repetição ficava mais grave, mais arrastada, até virar uma espécie de rosnado. E então, silêncio. Total. Quando achei que tinha acabado, a porta do passageiro se abriu. Sozinha. Uma mão pálida e enrugada segurava a borda da porta. Mas não havia corpo. Só aquela mão. E ela estava podre, com os dedos longos e quebrados. Ela se arrastou pelo painel, lentamente, até tocar meu ombro. Eu não conseguia me mexer. Meus músculos travaram. E nesse momento, senti como se minha mente estivesse sendo invadida. Imagens de rituais antigos, sacrifícios humanos, gritos em línguas que nunca ouvi. Uma dor latejante na cabeça me fez desmaiar. Acordei horas depois, com o dia já claro, dentro do mesmo carro, mas estacionado em frente à minha casa. A caixa sumiu. O passageiro também. E quando verifiquei o histórico do aplicativo, aquela corrida simplesmente não existia. Nenhum registro, nenhum nome, nenhum pagamento. Era como se nunca tivesse acontecido. Mas o carro estava com marcas de garras por toda a lataria. E o espelho retrovisor ainda tinha a palavra escolhido escrita nele, como uma tatuagem no vidro. Desde aquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Sempre à noite, sempre quando entro no carro. Os retrovisores mostram reflexos que não estão lá. Ouço vozes vindo do porta-malas. E, às vezes, sinto aquela mesma mão no meu ombro, como se algo tivesse vindo comigo naquela noite, e ainda estivesse à espera de algo. Você teria coragem de aceitar uma corrida para um lugar isolado, com um passageiro que não fala nada, só observa? E se algo entrasse no seu carro, e nunca mais saísse? Se já viveu algo bizarro como motorista de aplicativo ou como passageiro, compartilha com a gente nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder as próximas histórias. E lembre-se, da próxima vez que entrar num carro, olhe bem no espelho, talvez o reflexo não seja só seu. Naquela noite, tudo o que eu precisava fazer era passar o turno limpando o corredor de um hospital abandonado. O que eu não sabia era que alguém ou alguma coisa ainda morava lá, e esperava exatamente por mim. Fui contratado como zelador noturno para cuidar de um antigo hospital psiquiátrico desativado nos anos 90. Meu primeiro dia de trabalho começou às 22 horas, e o gerente de segurança me entregou apenas uma lanterna, um rádio e um molho de chaves. Evite o andar 3, ele disse, como se estivesse comentando sobre o clima. Achei que fosse uma piada de mau gosto para assustar novatos. O prédio era velho,
com janelas quebradas e cheiro de mofo impregnado nas paredes. Mesmo vazio, parecia que as paredes guardavam ecos de gritos e suspiros de quem passou anos ali dentro. À meia-noite, comecei minha ronda. Caminhava lentamente pelos corredores longos, iluminados apenas pelo feixe fraco da lanterna. O silêncio era tão denso que cada passo meu parecia um trovão. Foi então que ouvi uma risada baixa, infantil, vindo de algum lugar acima de mim. Subi até o segundo andar, tentando me convencer de que era só o vento, ou talvez um gato que havia entrado no prédio. Mas assim que pisei no último degrau, a lanterna piscou. Fiquei paralisado. Uma sombra atravessou o corredor rapidamente. Não era um gato. Era algo com forma humana, mas baixa, pequena, como uma criança. Chamei no rádio, mas só recebi chiado como resposta. A curiosidade me empurrou para frente. Passei por quartos escuros, paredes rabiscadas com desenhos infantis e frases como "ele ainda está aqui e não olhe nos olhos dele". Comecei a suar frio. O ar ficou denso, pesado, como se estivesse sendo sugado para dentro das paredes. Foi quando a porta no final do corredor se abriu devagar, sozinha. Do outro lado, um quarto escuro, com uma cadeira de rodas virada para a parede. Aproximei-me devagar. O som de passos, mas não os meus. Alguém andava atrás de mim. Virei rápido, e não havia nada. Mas quando olhei de volta, a cadeira de rodas estava agora virada para mim. E nela, uma boneca sentada, com os olhos costurados e um bilhete preso na mão. "Você finalmente voltou." O papel era velho, amarelado. Quando tentei recuar, ouvi a mesma risada de antes, agora mais alta, mais próxima. Corri para a escada, mas ela não estava mais ali. Era como se o corredor tivesse mudado. Eu estava preso em um novo andar. As janelas sumiram. As portas desapareceram. E então, uma porta vermelha apareceu sozinha na parede ao fundo. O som de respiração pesada começou a ecoar nas paredes. Meus ouvidos zumbiam. A porta vermelha estava entreaberta. Do outro lado, uma sala cirúrgica, iluminada por uma única lâmpada pendurada no teto, que oscilava como um pêndulo. No centro, uma maca coberta por um lençol sujo de sangue seco. Algo se mexia debaixo dele. Me aproximei, tremendo. Antes que pudesse tocar, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo. O rádio no meu bolso explodiu em estática, e uma voz sussurrou entre os chiados: "Você não deveria estar aqui." Girei em direção à maca. O lençol começou a deslizar sozinho, revelando a mim mesmo. Era meu rosto, meu uniforme, meu crachá. Eu estava deitado ali, com os olhos abertos, como se estivesse morto há dias. Comecei a gritar. Bati na porta, chutei, implorei. Mas a sala respondia apenas com ecos e risos de crianças que não existiam mais. As paredes começaram a sangrar. O chão cedeu, e fui engolido por uma escuridão total. Caí por segundos infinitos, até acordar, de volta à portaria. A lanterna no meu colo, o rádio desligado, e o relógio marcando 22h01. 1 minuto depois de ter começado a ronda. Pensei que tinha sonhado. Mas meu uniforme estava coberto de poeira e marcas de sangue seco. E o bilhete da boneca ainda estava no meu bolso. No dia seguinte, fui até a administração, decidido a largar o emprego. Contei o que aconteceu, esperando ser chamado de louco. Mas o gerente apenas suspirou. "Você viu o terceiro andar, né?" Eu confirmei. Ele apenas respondeu: "Você vai começar a ver coisas por um tempo. Mas depois passa. Pelo menos, com a maioria." Ele me entregou outro rádio, como se nada tivesse acontecido, e seguiu o dia. Pesquisei mais tarde sobre aquele hospital. Descobri que, nos anos 80, uma ala infantil foi mantida em segredo, com crianças submetidas a tratamentos ilegais. O andar 3 era onde isso acontecia. Foi fechado após o incêndio misterioso que matou 7 crianças e um médico. Dizem que o tal médico era obcecado por eternizar seus pacientes. E segundo algumas testemunhas, ele nunca deixou o hospital. Nem as crianças. Desde então, todo novo funcionário que pisa ali
passa por uma iniciação. Alguns enlouquecem, outros desaparecem, e os que continuam, convivem com as presenças, como se fossem parte do time. E você? Teria coragem de trabalhar à noite num hospital abandonado, sabendo que talvez não esteja sozinho? Já passou por algo estranho no seu primeiro dia de trabalho? Deixa nos comentários. A gente quer saber o que você viu, ou o que asterisco viu você asterisco. Se curtiu a história, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Aqui, a escuridão é rotina, e os primeiros dias de trabalho são sempre os mais perigosos. No meu primeiro dia como entregador noturno, recebi uma entrega para um endereço que não existia no mapa. Achei que era só mais um erro de sistema, até perceber que aquele lugar me esperava há muito tempo. Eu estava precisando desesperadamente de dinheiro. Qualquer trabalho servia. Quando fui contratado por um aplicativo de entregas, aceitei todos os turnos noturnos que apareceram. O salário era ruim, os bairros eram perigosos, mas a grana caía na hora. No meu primeiro dia, perto das 3 da manhã, chegou um pedido urgente de entrega direta para um endereço afastado, Estrada do Mourão, número 777. Nunca tinha ouvido falar daquele lugar. Nem o GPS localizava. Mas o sistema do aplicativo traçou a rota como se soubesse exatamente onde era. Peguei a mochila térmica, subi na moto e fui. Conforme eu me afastava da cidade, os postes ficavam mais raros, a neblina aumentava e o ar parecia mais denso. Quando finalmente encontrei a entrada da tal estrada, ela era de terra batida, ladeada por árvores altas que pareciam formar um túnel natural. Um aviso enferrujado na entrada dizia: propriedade privada. Entrada apenas com autorização. Mesmo assim, segui. Afinal, eu só precisava entregar a comida. A estrada era sinuosa, com curvas que pareciam não acabar. Eu já estava começando a achar que o GPS tinha bugado quando vi, ao longe, uma casa. Grande, antiga, com janelas cobertas por tábuas e uma varanda afundada. Mas havia uma luz acesa dentro. Estacionei a moto e desci. O silêncio era total, sem cigarras, sem vento. Ao me aproximar da porta, senti um arrepio subir pela espinha. Toquei a campainha. Nada. Bati na madeira. Um rangido soou do outro lado e a porta se abriu, sozinha. Do lado de dentro, uma sala escura, cheirando a mofo e carne crua. Entrega para o número 777? Perguntei, tentando parecer confiante. Nenhuma resposta. Dei mais um passo, e a porta se fechou com um estalo atrás de mim. Meu celular morreu. A luz que vinha de dentro oscilou. Foi então que vi a mesa de jantar no centro da sala, com 3 pratos postos. E um deles tinha meu nome escrito em um cartão. Meu estômago revirou. O papel dizia: sente-se. Você já sabe o que fazer. Recuei, mas as janelas estavam pregadas com tábuas por dentro. Comecei a ouvir passos no andar de cima. Devagar, pesados, arrastados. Subi as escadas contra minha vontade, como se algo me puxasse. Cada degrau rangia como um grito abafado. Lá em cima, o corredor era decorado com quadros antigos. Em todos, a mesma figura, um homem com uma máscara de couro, segurando uma bandeja de prata. Em um dos quadros, ele segurava a própria cabeça na bandeja, com um sorriso grotesco. No fim do corredor, uma porta entreaberta deixava vazar uma luz vermelha. De dentro, um som baixo, como uma respiração ritmada. Empurrei a porta. O quarto estava coberto por cortinas vermelhas, e no centro havia uma cama antiga com dossel. Sentado na beira, um homem vestindo um terno preto e máscara de couro. Ele virou lentamente o rosto para mim. Você trouxe o pedido? Perguntou com uma voz rouca. Sem saber o que fazer, estendi a mochila de entrega. Ele abriu com cuidado, tirou o pacote e riu. Eles sempre mandam algo novo no primeiro dia. Abriu o embrulho e revelou um pedaço de carne crua. Não era de boi. Era algo que parecia humano. Sente-se, vamos jantar. Travei. Tentei correr,
mas a porta se fechou. Ele se levantou e retirou a máscara. Aquilo não era um rosto humano. Era como se a pele tivesse sido costurada, com olhos brancos e um sorriso que ia de uma orelha à outra. Começou a andar em minha direção. Gritei, chutei a porta até ela abrir. Desci as escadas tropeçando, e quando olhei para trás, ele não me seguia. Mas havia algo novo na parede da sala. Um quadro. Meu retrato. Com a mesma moldura dos outros. Corri até a moto e fugi pela estrada de volta. Quando cheguei à cidade, tudo parecia normal. Meu celular ligou sozinho. E no aplicativo, estava lá, entrega concluída. Cliente satisfeito. Tentei denunciar. Fui à polícia. Mas não havia nenhum registro da estrada do Mourão. Nenhum número 777. E pior, o aplicativo dizia que eu nunca tinha aceitado aquele pedido. Meses se passaram. Mudei de cidade. Troquei de número. Mas às vezes, no meio da madrugada, recebo uma notificação, novo pedido. Cliente aguardando. E sempre é para a estrada do Mourão. Um endereço que ninguém conhece, mas que parece conhecer muito bem a mim. Você aceitaria uma entrega no meio da madrugada para um lugar desconhecido? Já teve um primeiro dia de trabalho onde tudo parecia errado? Deixa seu comentário contando. E se esse vídeo apareceu para você, talvez seja o seu turno de entregar algo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque na próxima vez que seu celular vibrar de madrugada, pode não ser só uma notificação. Era o meu primeiro plantão no necrotério. Tudo parecia tranquilo até o corpo da gaveta 12 começar a gritar, mesmo sem ter pulmões. Desde pequeno, eu era fascinado pelo corpo humano. Estudei, me formei, me especializei. E quando finalmente consegui um emprego fixo como técnico de necropsia em um hospital municipal no interior de São Paulo, achei que estava dando o primeiro passo certo na minha carreira. O ambiente era frio, calado, e o cheiro de formol impregnava as paredes. Mas eu me sentia em casa. Meu primeiro plantão solo caiu numa sexta-feira, à noite. O legista-chefe me desejou boa sorte e foi embora, me deixando com a chave da sala e a responsabilidade de cuidar dos corpos até a manhã seguinte. Eram 12 gavetas. 11 estavam vazias. A única ocupada era a de número 12. Segundo o relatório, era de um homem não identificado, encontrado morto em um hotel de beira de estrada, sem sinais aparentes de violência. Corpo frio, exames pendentes e sem parentes localizados. Perfeito para uma noite tranquila. Só que à meia-noite em ponto, a tranquilidade acabou. Tudo começou com um estalo seco vindo da parede onde as gavetas estavam. Achei que era dilatação do metal por causa da mudança de temperatura. Ignorei. Mas os estalos continuaram. Um por minuto. Sempre do mesmo ponto, a gaveta 12. Resolvi me aproximar. Encostei o ouvido. Nada. Toquei no puxador. E ele estava quente. Travei. Era impossível. O corpo estava refrigerado. Recuo. Apago as luzes. Deixo só a lâmpada do meu escritório acesa. Mas quando volto à minha cadeira, ouço uma respiração. Fraca. Ofegante. O som vinha do corredor gelado. Levanto devagar, pego minha lanterna e sigo a respiração. O som parou na frente da gaveta 12. Então, algo bate 3 vezes. Do lado de dentro. Meus ossos congelaram. Corri até a porta de saída e tentei abrir, mas a chave girava em falso. Como se alguém a tivesse trancado pelo lado de fora. Comecei a gritar. Ninguém me ouvia. O celular estava sem sinal. Estava preso lá dentro, com aquilo. Voltei para a sala, tentando racionalizar. Talvez fosse só um surto. Estresse. Mas então as luzes começaram a piscar. A tela do computador se ligou sozinha. O nome do arquivo aberto era Autópsia, Gaveta 12. Mas ninguém havia feito autópsia naquele corpo ainda. Quando abri o relatório,
Havia apenas uma linha. Ele ainda está vivo. Nesse momento, o puxador da gaveta 12 se moveu sozinho. Saiu a alguns centímetros. E parou. Eu não queria, mas fui até lá. Com mãos trêmulas, puxei a gaveta. O corpo estava lá, mas os olhos estavam abertos. Dei um salto para trás. Mas não era só isso. A boca do cadáver começou a se mover, sem emitir som, apenas formando palavras que eu não compreendia. Eram sílabas invertidas, como se estivesse falando ao contrário. Peguei o celular, gravei o vídeo e tentei usar um aplicativo para inverter o áudio. Quando ouvi a mensagem de trás para frente, era minha voz dizendo: "Você deveria ter ficado longe daqui." O corpo então começou a se contorcer. Braços estalando, pernas se dobrando em ângulos impossíveis. Um líquido preto escorria pelos olhos. Tentei empurrar a gaveta de volta, mas ela não se movia. Um grito rasgou o silêncio da sala, vindo da boca do cadáver. Não era humano. Soava como algo afogado, vindo de um poço profundo. De repente, todas as outras gavetas começaram a se abrir sozinhas, revelando corpos que não estavam ali antes. Homens e mulheres, todos com a mesma expressão de sofrimento eterno, olhando diretamente para mim. A luz apagou por completo. E, no escuro, ouvi passos. Um sussurro no meu ouvido. "Agora você também é nosso." Desmaiei. Quando acordei, já era de manhã. A equipe do hospital estava me sacudindo. Me disseram que me encontraram trancado dentro da sala, caído no chão. Disseram que nunca existiu nenhum corpo na gaveta 12 naquela noite. Que a única entrada registrada no necrotério era a minha. Mostrei o vídeo que gravei. Mas no celular, só tinha estática. Nenhum arquivo. Voltei para casa, atordoado. Dias depois, pedi demissão. Nunca mais trabalhei com necropsia. Mas toda noite, às 0h em ponto, recebo uma ligação de um número desconhecido. Quando atendo, tudo que ouço é a mesma respiração ofegante. Aquela que começou tudo. A do corpo da gaveta 12. A voz do além, ou talvez de mim mesmo. Você já teve um primeiro dia de trabalho que parecia um pesadelo real? Já esteve sozinho num lugar onde a morte é rotina, mas onde ela pode não ser o fim? Se esse vídeo te deixou com um arrepio nas costas, imagina quem realmente viveu isso. Curte, comenta e compartilha essa história. E se você trabalha à noite, cuidado com o que escuta no silêncio. Porque nem todos os mortos aceitam estar mortos. No meu primeiro dia como babá noturna, achei que cuidar de um bebê seria fácil, até perceber que ele conversava com alguém que não estava no quarto. Eu precisava de dinheiro. Estava entre empregos e qualquer oportunidade que surgisse, eu aceitava. Foi assim que encontrei um anúncio simples num grupo local do Facebook. Procura-se babá noturna. Pagamento adiantado. Apenas 3 noites. A família morava numa casa enorme, isolada, nos arredores da cidade. Quando cheguei lá, fui recebida por uma mulher magra, de rosto pálido e semblante exausto. Ela me explicou que o filho, Miguel, de 2 anos, tinha dificuldades para dormir, mas que ultimamente vinha sendo tranquilo. Apenas pediu que eu não entrasse no quarto depois da meia-noite, a menos que fosse absolutamente necessário. Estranhei a instrução, mas com o pagamento em mãos, decidi não questionar. Às 22 horas, os pais saíram. Fiquei sozinha com Miguel, que dormia profundamente. Me instalei no sofá com um cobertor e um livro. Às 23h45, ouvi a primeira risada. Era uma risada infantil, mas não parecia vir de Miguel. Fui até o quarto dele, abri a porta com cuidado e vi que ele ainda estava deitado no berço, mas acordado. Estava olhando para o canto escuro do quarto e rindo. Fiquei observando por alguns segundos, e de repente, ele esticou o braço para o vazio e disse: "Pega, é seu." Achei que fosse só coisa de criança. Talvez estivesse sonhando acordado. O estranho foi que, assim que falei seu nome, ele virou para mim com os olhos arregalados e sussurrou: "SHHH. Ele não gosta que a gente fale quando ele está aqui."
Me arrepiei. Perguntei quem era ele, mas Miguel apenas fechou os olhos e se cobriu com o cobertor. Voltei para a sala, mas não consegui relaxar. A sensação era de que havia mais alguém naquela casa. A cada barulho, eu pulava. Meia-noite em ponto, o monitor do bebê, que estava ligado ao meu lado, começou a chiar. A tela ficou preta por alguns segundos, e quando voltou, o berço estava vazio. Corri até o quarto, mas Miguel ainda estava lá, dormindo. A câmera estava mostrando o quarto errado? Não. Era o mesmo ambiente, mesma mobília, mas o berço aparecia vazio. Tentei reiniciar o aparelho, mas ele travava toda vez que marcava 0 hora. E então ouvi outro som, o barulho de algo se arrastando pelo corredor. Me escondi atrás da porta do quarto e olhei pela fresta. Algo rastejava. Parecia ter mãos humanas, mas um corpo alongado, como se estivesse quebrado em vários pontos. Não fazia sentido. Quando tentei ligar a luz do corredor, nada aconteceu. Tudo continuava escuro. Ouvi Miguel começar a falar de novo. Fui até ele e o vi de olhos fechados, mas movendo os lábios. Me aproximei para escutar, e percebi que ele estava falando uma língua que eu não conhecia. Palavras guturais, abafadas. Quase um canto. Tentei despertá-lo, mas assim que o toquei, ele abriu os olhos e me encarou fixamente. Ele está atrás de você, ele disse. Não tive coragem de me virar, mas senti um calor úmido atrás da minha nuca. Uma respiração irregular, lenta. O quarto começou a escurecer aos poucos, mesmo com a luz acesa. Era como se uma sombra espessa tomasse conta das paredes. Ouvi um estalo. O berço de Miguel se moveu sozinho, arrastado alguns centímetros. O menino se levantou e ficou em pé dentro dele, com o corpo completamente imóvel, como uma estátua. Ele olhava fixamente para o teto, como se visse algo lá em cima. De repente, as mãos do bebê começaram a sangrar. Ele não se mexia, não gritava. Apenas deixava o sangue escorrer. Eu gritei. Pedi ajuda. Mas ninguém respondeu. A porta do quarto bateu com força. Fiquei trancada lá dentro. A temperatura caiu bruscamente. Meu fôlego saiu em vapor. E então, do nada, Miguel começou a rir. Uma risada alta, descontrolada, como se algo tivesse possuído seu corpo. A parede ao lado da cama começou a rachar. De dentro da rachadura, saía uma fumaça preta, densa, que tinha cheiro de carne queimada. Aquilo tomou forma. Um rosto sem olhos, apenas a boca, aberta num grito eterno. A coisa avançou até mim, mas antes que me tocasse, tudo apagou. Acordei no sofá da sala, com os pais de Miguel me chamando. Olhei para o relógio, 6 horas da manhã. Eles disseram que me encontraram dormindo profundamente, que o monitor do bebê estava desligado e que Miguel dormiu a noite toda. Perguntei se ele costumava falar dormindo. Eles disseram que não. Mostrei meu celular, tentando provar o que vi. Mas as gravações estavam corrompidas. Fui até o quarto. Miguel me olhou, sorriu e me disse: "Ele gostou de você." Pedi demissão na hora. Mas desde aquela noite, sempre que olho no espelho do banheiro, vejo algo passando ao fundo. Uma sombra comprida, que para e me observa, como se ainda estivesse esperando o momento certo para sair. Miguel só foi uma porta. Eu fui a chave. Você teria coragem de trabalhar à noite, numa casa isolada, cuidando de uma criança que conversa com o escuro? Algumas portas, quando abertas, não podem mais ser fechadas. E o que sai de dentro delas pode te seguir para sempre. Se essa história mexeu com você, deixa um comentário e compartilha com alguém que também acredita que crianças podem ver o que a gente não vê. No meu primeiro dia de trabalho como agente funerário, me disseram para nunca abrir a última gaveta da câmara fria. Naquela noite, eu não obedeci. Eu sempre fui fascinado pela morte. Não de forma mórbida, mas pelo mistério. O silêncio. A paz aparente. Quando surgiu a vaga no Instituto Médico Legal da minha cidade,
eu me inscreve na hora. Era um cargo noturno, bem pago, e consistia basicamente em vigiar o necrotério, preencher relatórios e acompanhar a chegada de corpos durante a madrugada. Quando fui chamado, achei que estava sonhando. Me apresentaram o local, uma instalação velha, mal iluminada, com corredores gelados e portas de metal que ecoavam até os ossos. O Sr. Elias, funcionário mais antigo dali, foi quem me treinou. Ele era seco, direto, e me deu apenas uma instrução: faça o seu trabalho, não fale com ninguém, e nunca abra a última gaveta da Câmara 3. Achei que fosse brincadeira. Um teste. Uma forma de assustar o novato. Mas ele estava sério. Muito sério. Naquela mesma noite, fiquei sozinho pela primeira vez. As luzes do necrotério piscavam de tempos em tempos. O cheiro de formol e ferro era constante. Mas o que mais me incomodava era o som. Um zumbido baixo, constante, que parecia vir de dentro das paredes. À meia-noite, o silêncio se partiu por um barulho metálico. Uma das gavetas da câmara fria havia se mexido sozinha. Pensei que fosse um problema de pressão, algo natural com o frio e o metal. Mas ao checar, todas as gavetas estavam perfeitamente fechadas. Menos uma. A última. Aquela que Elias havia me dito para nunca abrir. Ela estava entreaberta, apenas o suficiente para deixar sair um fio de vapor gelado. A etiqueta estava arrancada. Nenhuma identificação. Senti uma curiosidade absurda, quase incontrolável. Mas me afastei. Voltei ao escritório e tentei ignorar. Por volta das 2h da manhã, comecei a ouvir batidas. Secas, ritmadas. Como se algo estivesse pedindo para sair. Quando levantei, percebi que o som não vinha da porta, mas de dentro da câmara fria. Fui até lá com a lanterna. As luzes estavam fracas, tremendo. Me aproximei da gaveta e parei. As batidas cessaram no mesmo instante. O silêncio foi substituído por um sussurro. Uma voz baixa, grave, que dizia meu nome. Não gritei. Não corri. Fiquei paralisado, encarando aquela gaveta como se ela pudesse me engolir. Voltei para o escritório, tentando manter a sanidade. Abri os registros. Quis saber o que havia naquela câmara. Mas no sistema, ela não existia. Gaveta 17, da Câmara 3, não estava catalogada. Nem nos registros antigos, nem nos digitais. Era como se fosse invisível para os documentos. Voltei até lá. E a gaveta agora estava completamente aberta. Vazia. Mas com marcas. Arranhões por dentro. Como se alguém tivesse tentado sair de dentro. As luzes se apagaram de uma vez. Fiquei no escuro, ouvindo passos se aproximando lentamente. Usei a lanterna, que tremia nas minhas mãos. A luz iluminou o chão, revelando pegadas molhadas, indo da câmara até o corredor. Pegadas humanas, mas descalças e invertidas. Como se a pessoa tivesse os pés virados para trás. Segui as marcas até a sala de dissecação. A porta estava entreaberta, e lá dentro, o som de instrumentos sendo arrastados ecoava. Me aproximei devagar, e vi, de relance, uma figura parada no canto. Um corpo magro, pálido, com o rosto completamente coberto por uma gaze ensanguentada. Ele me encarava mesmo sem olhos. E sussurrou: "Você me libertou." A sala ficou gelada, os vidros embaçaram. A figura caminhou em minha direção. Dei 3 passos para trás e pisei em algo viscoso. Quando olhei, vi uma língua no chão. Humana. Recém-cortada. A figura levantou a mão, segurando um bisturi, e apontou para a própria garganta. Uma linha de costura começava no queixo e descia até o abdômen. Ele abriu os pontos, e uma voz saiu de dentro, múltiplas vozes, como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo. "Agora, você é o próximo." Corri. Mas todas as portas estavam trancadas. O necrotério era um labirinto sem saída. Quando cheguei à Câmara 3 de novo, a gaveta 17 estava aberta, e um espelho havia sido colocado dentro. Meu reflexo estava sorrindo. Mas eu não estava.
Me encontrei desmaiado no chão ao amanhecer, com o rosto machucado e a roupa encharcada. O Sr. Elias me acordou. Você abriu, não foi? Ele disse. Assenti. Ele não falou mais nada. Apenas me entregou uma ficha. Nela, estava escrito, funcionário substituto da gaveta 17. Não entendi, mas fui embora. Pedi demissão no mesmo dia. Dias depois, recebi uma carta. Sem remetente. Dentro, uma foto antiga, de um jovem igual a mim, usando o uniforme do necrotério. No verso, a data, 1973. E uma frase escrita à mão, a gaveta sempre precisa de alguém novo. Desde aquela noite, meus sonhos são habitados por aquela figura sem olhos. E em todos eles, eu sou o próximo corpo a entrar na gaveta. Algumas gavetas não estão lá apenas para guardar corpos. Algumas querem te guardar. Se você já sentiu um calafrio ao passar por um hospital ou necrotério, talvez tenha passado perto de uma dessas portas que não deveriam ser abertas. Compartilhe essa história com quem você acha que aguentaria uma noite no IML e me conta nos comentários. Você abriria a gaveta 17? Tem coisas que simplesmente não deviam ser mexidas. Mas quando você é novo no trabalho e te mandam fazer algo estranho no subsolo, a última coisa que você quer é dizer não. O nome dele era Isaac. Tinha 25 anos e havia acabado de conseguir seu primeiro emprego de carteira assinada como auxiliar de limpeza num grande centro comercial no centro de São Paulo. O prédio era antigo, com mais de 50 anos de história, e guardava em seus andares superiores grandes escritórios de advocacia, empresas de tecnologia e até consultórios médicos. Mas Isaac não ia limpar ali. Ele foi designado para cuidar dos 2 primeiros níveis do subsolo, onde ficavam os depósitos, as caldeiras antigas e uma sala esquecida chamada Sala Técnica B. Desde o primeiro dia, algo incomodava lá embaixo. A luz parecia fraca demais, o ar mais pesado, e o som dos passos ecoava de forma esquisita, como se alguém sempre estivesse vindo atrás. Seu supervisor, um homem calado chamado Paulo, deu apenas uma instrução: nunca pegue o elevador do canto. Use a escada. Isaac, curioso, perguntou por quê, mas Paulo apenas desviou o olhar e disse: confia em mim, moleque. Durante os primeiros dias, Isaac seguiu à risca a orientação. Usava a escada, evitava o elevador do canto modelo antigo, que rangia ao abrir. Mas a rotina começou a cansá-lo. Depois de esfregar o chão e limpar mofo por 3 andares, subir e descer as escadas carregando baldes era exaustivo. Uma noite, após um plantão dobrado e com dor nas costas, ele decidiu ignorar o aviso. A escada estava com cheiro forte de esgoto, e o elevador do canto parecia convidativo. A luz de dentro piscava. O painel era de botões redondos com números gastos. Isaac hesitou, mas entrou. Ao apertar o botão do S2, o elevador tremeu, fez um barulho seco e começou a descer. Mas não parou no segundo subsolo. O visor indicava S3. Depois S4. Ele tentou apertar todos os botões, mas nenhum respondia. A descida parou em S5. A porta abriu. Escuro. Silêncio total. Um corredor com azulejos antigos, mofados, e portas de metal fechadas. Um cheiro de coisa morta tomou o ambiente. Isaac não sabia se saía ou esperava a porta fechar. Mas antes que pudesse decidir, alguém passou correndo ao fundo. O som de pés descalços batendo nos azulejos ressoou alto. Isaac congelou. O elevador não fechava. O sistema parecia travado. Quando tentou gritar, sua voz ficou abafada, como se o ar ao redor estivesse espesso demais. Do fim do corredor, algo começou a se arrastar. Ele viu, entre as luzes piscando, um corpo contorcido vindo em sua direção. A figura rastejava de forma disforme, como se tivesse articulações nos lugares errados. Tinha cabelos longos, molhados, e olhos completamente negros. Ao se aproximar, Isaac notou que ela não pisava no chão, deslizava. Quando a criatura chegou a poucos metros da porta, o elevador finalmente reagiu e começou a subir. Isaac caiu de joelhos, tremendo. A figura apenas ficou parada ali, olhando,
com um sorriso largo que não combinava com seu rosto destruído. Quando o elevador fechou, ele ouviu a primeira palavra: volta. O visor voltou ao S2 e ele correu para fora. Paulo o esperava no fim do corredor. O velho encostou as costas na parede e suspirou fundo. Eu te avisei, não avisei. Isaac, trêmulo, tentou explicar o que viu, mas Paulo apenas balançou a cabeça. Aquele elevador foi lacrado nos anos 90. Um segurança ficou preso lá dentro e desapareceu. Quando conseguiram abrir, o elevador estava vazio, mas com marcas de sangue no teto. Desde então, quem entra lá volta diferente. Ou não volta. Isaac pediu demissão naquela mesma semana. Mas a história não terminou aí. Um mês depois, outro funcionário novo usou o elevador. Dessa vez, ele não voltou. Quando abriram a porta, o elevador estava vazio, exceto por um uniforme de limpeza dobrado com um crachá, Isaac dos Santos. Desde então, dizem que o elevador do canto ainda abre sozinho durante a madrugada, sempre às 3h13. Quem olha de dentro jura ver uma silhueta parada no fundo do corredor, esperando alguém entrar. Alguns afirmam que escutam a palavra volta sendo sussurrada no ouvido, mesmo sem ninguém por perto. Então, da próxima vez que estiver em um prédio antigo e vir um elevador desligado, respeite os avisos. Nem tudo o que é esquecido está realmente vazio. Se você já teve uma experiência inexplicável no seu primeiro dia de trabalho, deixa nos comentários. E se quiser mais relatos como esse, se inscreve no canal. Até o próximo turno, se houver um.